Olá, meu amigo, minha amiga, você que está comigo, nós estamos começando a Hora do Encontro. A Hora do Encontro é o nosso programa semanal, o programa que traz para você, de uma forma simples, de uma forma mais fácil de ser compreendida, as pesquisas que estão sendo feitas nos mestrados em promoção da saúde, tecnologias limpas e gestão do conhecimento da Unicesumar. Eu sempre dizendo aqui para você que me acompanha, sabe, a importância da ciência. Para que ela não seja vista como uma coisa tão distante de nós, é que o programa A Hora do Encontro existe, para trazer muitas coisas que são importantes, que estão sendo feitas no âmbito da academia, mas que refletem no nosso dia a dia e tornam o nosso cotidiano melhor. Sempre com um convidado, uma convidada, e hoje diferente, hoje nós temos dois convidados. Nós temos a doutora Márcia Andreazzi, que é zootecnista, que é a coordenadora do programa de mestrado em tecnologias limpas da Unicesumar, também professora do programa de pós-graduação, professora da graduação, que vem falar para a gente, e trouxe também um aluno, né, um ex-mestrando, já mestre agora, do programa também de Tecnologias Limpas, o Douglas Fabiano Costa de Lima. Então, nós vamos falar primeiro com a professora doutora Márcia Andreazzi. Tudo bem, Márcia? Olá, Tânia, tudo bem, né? É um prazer estar aqui novamente com vocês. Olá, meus amigos. É sempre bom a gente poder estar aqui nessa conversa, esse bate-papo, para falar um pouquinho sobre ciência, né? É muito proveitoso e prazeroso para todo mundo, né? Sim. E quando você me mandou o tema, eu achei um tema bem interessante. Uso de pelo de cachorro como biofertilizante. Você que está aí nos acompanhando, já ouviu falar sobre isso? Conhece um pouco, né? Porque até quando eu vi o tema, eu fiquei pensando, nossa, Maringá tem cada vez mais, né? Mais cachorrinhos, os pet shops aumentando, e eu nunca tinha parado para pensar, não sei se você, meu amigo, minha amiga, já parou para pensar, o que se faz com aquele monte de pelo, né? E aí agora você traz essa proposta, você, né, fala para a gente sobre essa proposta, porque é mais um resíduo, além daqueles tantos que a gente tem de plástico, de papel, de latinha, a gente vem tendo mais esses. Um problema, né? Um grande problema, né? Então, a gente lembrando, né, Tânia, que o programa, o mestrado em Tecnologias Limpas, ele trabalha com várias vertentes, uma delas é essa questão da gestão dos resíduos sólidos, né? E aí, sim, junto nesse universo de gestão de resíduos, nós verificamos que em Maringá, assim como em vários outros municípios do Brasil, a geração de pelos pela cadeia PET está muito grande, porque muitas pessoas hoje em dia acabam tendo um PET em casa, principalmente cachorros, né? E esse mercado tem aumentado muito nos últimos anos. E é um cenário que a gente observa em nível municipal, estadual, nacional e mundial. E, logicamente, a gente quer ajudar, contribuir com essa cadeia. E nós detectamos esse problema, porque quando as pessoas levam o seu pet para que ele passe lá pelo processo de banha e tosa, geram mais um tipo de resíduo, que é o pelo, como você falou. E aí vem a questão, o que fazer com esse pelo? Aí, até então, todo mundo fica despachando, né, ou destinando esses resíduos para os aterros sanitários. Mas por que não tentar usar esse pelo como alguma outra coisa? E existem pesquisas já conduzidas em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, que eles já começaram a usar como fertilizante. E isso, então, foi o nosso start, né? Foi o nosso início. E a gente pensou, falou, então, vamos tentar também. Aí nós fizemos um levantamento na cidade, a gente viu que realmente, né, em Maringá, né? É que, gente, eu sou da região aqui, né? Nós fizemos um levantamento e essa geração de resíduos é muito grande, desse tipo de resíduo, e a gente começou, então, a conduzir essa pesquisa. E aí o interessante, Tânia, é que a gente vê assim, então, que os pelos, eles são classificados, né, como os chamados resíduos queratinosos, que é algo que talvez muitas pessoas desconheçam, né? E aí, se me permitir, vou falar um pouquinho, né? Claro. Porque essa questão que pega um pouquinho questão até de bioquímica, né, pessoal? Mas é assim, então, no corpo dos animais existem estruturas formadas por uma proteína chamada queratina, que é a que compõe, por exemplo, o nosso cabelo, a nossa unha, a escama do peixe, a carapaça da tartaruga, né, a pena da galinha e o pelo do cachorro, né? Que são essas estruturas todas que são formadas por essa proteína chamada queratina. Então, quando a gente vai num salão de beleza, por exemplo, cortar o nosso cabelo, ele deixa de ser a queratina e passa a ser um resíduo queratinoso, porque daí se tornou um resíduo no ambiente. Quando nós abatemos um frango, por exemplo, que obviamente a gente vai depenar esse frango para poder consumir a sua carne, a pena deixou de ser a pena do frango e passou a ser um resíduo no ambiente,
né? Então, todas essas estruturas, quando retiradas do corpo do animal, passam a compor essa classe que nós chamamos de resíduos queratinosos. E aí entra, então, o pelo é um tipo de resíduo queratinoso, né, Tânia? Que a gente tem que tentar buscar. Lógico que os outros resíduos também existem pesquisas, né? Mas a gente tentou focar nessa questão do pelo de cachorro, né? Mas hoje, por exemplo, aqui em Maringá, não é feito nada ainda. Esse pelo é simplesmente descartado? Simplesmente descartado. Todo mundo nos pet shops, então, a gente fez esse levantamento. E não só Maringá, né, Tânia? Em várias outras cidades é feito assim. O pessoal descarta, muitas vezes, com o lixo comum, que passa, então, os coletores, né, de lixo e acaba indo para os aterros, como eu comentei. Só que a gente tem que lembrar que como eu falei, esse pelo, ele é uma proteína. Então, na realidade, ele é um material biológico que pode oferecer para nós aminoácidos ou elementos que podem ser reciclados, podem ser utilizados, né? E aí, então, veio a nossa proposta num primeiro momento, que a gente já tem pesquisado isso já tem em torno de 3 a 4 anos, que a gente tem conduzido pesquisas nessa área, tentando achar uma destinação para esse pelo. Certamente vocês já estiveram em contato com os pet shops, já falaram sobre isso, já pelo menos com alguns. Sim. E qual a receptividade deles? Eles também têm essa dificuldade, né? Quer dizer, eu tenho um pet shop, gero aquele monte, né, de resíduo do pelo, eu tenho um pouco de consciência, né, ambiental. Então, assim, as conversas que vocês tiveram com esses donos de pet shop demonstrou que eles também estão preocupados e gostaram dessa pesquisa? Então, Tânia, sabe o que é até interessante? Porque num primeiro momento, quando a gente começou a fazer esse trabalho, que o primeiro trabalho foi um levantamento a respeito da quantidade de pelos que são gerados. Então, a gente pegou alguns, né? A gente fez um levantamento em alguns pet shops da região, né? Que é uma amostra que a gente fez, coletamos, multiplicamos aquilo ali por uma produção mensal e anual, e aí nós viemos num segundo momento com propostas. E, sim, todo mundo ficou interessado em saber, mas a questão é que causou estranheza. Sim, óbvio. Eu imagino. É porque, assim, é um resíduo que para eles tudo bem, eles colocam lá dentro daquele saco de lixo que a gente tem normalmente, coloca lá na lixeira, o coletor passa e leva. Eles nunca pensaram muito nessa questão. Tipo assim, como assim, né? Não que eles estejam fazendo de forma errada, não é isso. Realmente eles estão destinando, colocando lá o que até então nós temos como proposta, eles colocarem lá nas suas lixeiras e os coletores levarem para os aterros, que é o que existe hoje para vários outros resíduos também, né? E a gente chegou com essa proposta, e essa nova proposta é que causou estranheza, Tânia, porque eles, como assim, né? Vai usar para adubo? E outras pessoas até pensando, tá, mas eu posso adubo para quê? E a gente fez um experimento com cultivo de alface, né? Nós cultivamos alface em pelo de cachorro. Gente, mas pelo de cachorro misturado com solo, tá? Misturado com terra, né? A gente incorporou. E aí as pessoas ficam, mas eu posso comer essa alface? Eu posso comer esse vegetal? Isso que eu fiquei perguntando, né? Estava aqui me perguntando, como as pessoas vão receber essa ideia? Então, teve um trabalho de sensibilização, Tânia. A gente teve, sim, que comentar com essas pessoas, principalmente esses pet shops que a gente teve contato direto, explicar a proposta da pesquisa, explicar todo esse cenário, né, dessa problemática toda e mostrar que aquilo pode deixar de ser um resíduo, como sempre a gente fala, e se tornar um recurso, né? A partir do momento que a gente usar para outra coisa, torna um recurso. Logicamente, tá? Para a gente comentar aqui com todos os que estão nos ouvindo agora, que é assim, esses pelos também, vem muito pelo sujo, lógico que vem dejeto de animal, às vezes, né? Então, a gente fez um preparo desses pelos, né? Porque às vezes vem até assim, tipo um algodão, vem até às vezes tem aquele lacinho do pet que a pessoa tem, que foi feita a tosa, até aquele lacinho vem junto, às vezes, naquele resíduo, né? Então, a gente fez uma preparação desses pelos para que a gente pudesse, uma limpeza prévia, né? Para que a gente pudesse incorporá-lo ao solo. E também, Tânia, a gente tentou, nós sabemos, acho que às vezes as pessoas já percebem, às vezes no dia a dia, que pelo realmente demora para degradar, né? Você pode ver que às vezes pelo da gente no ambiente fica ali muito tempo. Sim, que é uma característica desses chamados resíduos queratinosos, que demoram, né? E então a gente tentou compostar esses pelos, ou seja, a gente misturou esses pelos com o solo e deixamos essa mistura ali durante 90, 120, 150 dias, para que esse pelo começasse a degradar, sabe? E incorporar nesse solo, que é o que a gente chama de compostar, né? Virou um composto. E aí a gente tentou usar esse composto para plantar a alface, tá?
Infelizmente, não deu muito certo. Não deu? Então, a gente teve só com 150 dias de compostagem desse processo, é que a gente conseguiu uns resultados, assim, melhores. Mas não foi ainda bom o suficiente para a gente realmente sair divulgando e falar, olha, vamos usar. Certo. Mas toda pesquisa é assim, né, Tânia? Sim, claro. A gente começou, a gente tentou, daí a gente está continuando esse processo, a gente está tentando achar qual o tempo necessário que a gente consegue, então, a decomposição desse pelo no solo, para que realmente ele possa liberar os seus nutrientes para o solo e que a planta possa absorver esses nutrientes e, assim, uma alface crescer viçosa, bonita, né? E que a gente vai conseguir, então, duas coisas ao mesmo tempo, que seria o quê? Gerir um resíduo, que até então é um problema, que ninguém parou muito para pensar, né? E, ao mesmo tempo, produzir alimento, né? Porque já que a gente tem as pessoas que produzem, né? Produzem os vegetais, hortifruti, né? Estão produzindo, por que não usar esse tipo de adubo que a gente chama, ou biofertilizante? Por que não? Né? Só que a gente ainda está conduzindo essa pesquisa, né, Tânia? A gente está aqui para isso, né? Para detectar problemas e tentar resolver os problemas, mas isso demanda tempo, né? Demanda tempo e estudo, né? Os pesquisadores estão na universidade, os doutores, os mestres, os orientandos, orientandas estão o tempo todo trabalhando, pesquisando, com erros, acertos, porque faz parte da ciência. A ciência não acerta sempre. Eu acho que o Max Weber, que é um sociólogo, que dizia isso, o bom da ciência é isso que faz ela avançar, porque não dando certo, recua, busca outro caminho e vai se tentando. Então, a importância dos investimentos em pesquisa, das bolsas de mestrado, de doutorado, para que essas pessoas possam, com dignidade, exercer o seu trabalho, né? A pesquisa é um trabalho. Exatamente. Né? E é isso que nós temos. Tanto que nessa pesquisa, nós tivemos vários alunos de iniciação científica, que são alunos da graduação, né, que estavam envolvidos e que ainda estão envolvidos. Nós tivemos pesquisas de mestrado, como é o caso do Douglas, que vai estar aqui, que fez parte da dissertação dele. Sim, então, nós vamos conversar já com o Douglas. E nós tivemos a participação de uma professora, que é agrônoma, porque como a professora Tânia me apresentou no início, eu sou zootecnista. E aí penso, nossa, um zootecnista tentando cultivar alface, né? Não, mas é que a gente tem vários professores envolvidos, agrônomos, né? Vários atores nessa pesquisa, de diferentes graduações e conhecimentos, que é assim que a pesquisa interdisciplinar caminha, né, Tânia? Sim, eu já fui professora, já fui docente do Programa de Tecnologias Limpas e eu sou da história, né? Exato. Então, se eu estivesse hoje lá, mas o que uma historiadora vai contribuir nessa pesquisa? Não, nós poderíamos, por exemplo, né, se eu estivesse ainda, discutir como o processo de desenvolvimento do capitalismo vai gerando cada vez mais novos tipos de resíduo. Até há pouco tempo a gente falava em compostagem. A casca da banana, a casca da laranja já era uma coisa, né? Que, aliás, muita gente ainda não assimilou, não faz, mas já era uma grande novidade, né? Depois as latinhas e tudo mais. E aí, de repente, pelo de cachorro. Por quê? Porque o avanço, né, dos processos da produção vão gerando resíduos. Né? Antes era menos comum os pets, né? Então, Tânia, mas aí você já deu uma deixa que é a questão social. Porque, vejam bem, por que tem tantos pet shops, né, que a gente tem? Por que tem aumentado tanto? Porque nós estamos numa mudança de cenário onde a gente observa muitas vezes até próximos da gente, às vezes das nossas famílias, que muitas pessoas não têm filho, mas têm cachorro. Sim. Então, está havendo uma mudança. Então, isso é histórico. Está havendo uma mudança de comportamento, da estrutura das famílias. Tem pessoas que eu já ouvi falar, eu prefiro cachorro do que filho, né? A diminuição, por exemplo, olha como as coisas são interligadas, né? A queda do número de filhos, a fertilidade feminina, representou famílias cada vez menores, famílias nucleares ou famílias onde está só o casal. Isso. E aí o cachorro, né? Nessa carência, porque eu acho que não tenho filho, mas existe uma carência entre o casal, e aí, então, mais do que nunca, tem o cachorro. E o cachorro passou a se tornar parte da família. Sim, pessoas que moram sozinhas, estudantes que vêm de fora para outra cidade, se sente melhor tendo um cachorrinho, um gatinho. Eu acho que isso é algo muito importante que a gente precisa levar em conta, né? E aí,
atuar nas bordas, vamos dizer assim, porque não é possível dizer, não vai ter PET porque gera muito resíduo. Não, tem coisas que eu faço. Imagina, não é por aí, né, Tânia? Então. Não é por aí. A questão é, então, lógico, as pessoas vão sim, e até tem sim, que às vezes continuar levando os seus animais, né, de estimação para os pet shops, principalmente para banho e tosa, porque a gente tem que ter a questão da limpeza do animal, né? Cuidado. O cuidado com o animal, isso tem que ser mantido, a saúde dele tem que ser mantida, né, lógico, e principalmente por conta dessa proximidade, que antigamente muitos cachorros ficavam fora de casa, hoje eles estão dentro das casas ou dos apartamentos, né? Então, tem sim que ter, não é isso que a gente está falando. A gente está falando que, com certeza, com essa nova cadeia que está se fortalecendo a cada dia mais, a gente está gerando mais resíduos e nós detectamos isso, que é o pelo do cachorro originado dessa tosa, né? E aí vamos buscar alternativa para esse pelo, né? Olha só, a professora doutora Márcia Andreazzi, né, trouxe aqui para a gente um tema muito, para mim pelo menos, e acredito para muitos de vocês, inovador, que é o uso do pelo de cachorro como biofertilizante. E agora nós vamos falar com o Douglas Fabiano Costa de Lima, que é biólogo. Ele foi se orientando? Foi. Então, orientando da doutora Márcia e dando continuidade, então, à nossa entrevista, falando hoje sobre o uso de pelo de cachorro como biofertilizante, nós vamos conversar agora com o Douglas Fabiano Costa de Lima, que é biólogo, que é mestre em tecnologias limpas, recém concluiu o seu mestrado aqui no Unicesumar e que foi orientando da professora doutora Márcia Andreazzi, com quem eu conversei há pouco. A doutora Márcia Andreazzi, ela também é a coordenadora do curso e, orientando essa pesquisa, ela nos falou há pouco da importância de nós, cada vez mais, né, procurarmos modos de diminuir os impactos do resíduo no meio ambiente. E aquilo que a gente sempre, né, ouviu falar de reciclar cascas de alimentos, depois latinhas e tudo mais, já estamos num passo mais avançado, né? Estamos já pensando, e os pesquisadores aqui do Unicesumar, discutindo a possibilidade do uso de pelo de cachorro, algo que, segundo ela, já é, assim, muito feito em outros países. Nos Estados Unidos é algo está bem mais avançado. E aí, Douglas, eu queria que você falasse para mim um pouco sobre a sua pesquisa, que, né, para a gente ver como foi. E depois eu quero perguntar, já vou fazer as duas perguntas. A doutora Márcia falou que vocês testaram com alface e que não deu, entre aspas, muito certo. Eu falo entre aspas porque pesquisa não existe não dar certo. Até quando dá errado, já é um caminho para mostrar que não é por ali que vai. Então, assim, eu queria que você falasse para mim sobre a sua pesquisa. Sim, então eu vou inverter as respostas. Primeiro eu vou falar o porquê não deu certo. Emendando na minha pesquisa. Quando foi colocado o pelo in natura no solo, ele poderia ter dado certo no crescimento do alface? Poderia. Só que determinaria uma grande quantidade de tempo. Por quê? Porque é preciso acontecer um processo chamado de hidrólise. Ou seja, é preciso que esse pelo ele seja degradado para que todos os componentes dele sejam liberados no solo e absorvidos pela planta. Então, demanda uma grande quantidade de tempo. Em conversa com a professora Márcia, a gente falou assim, e se a gente buscasse um processo em que a gente fizesse essa degradação anteriormente para depois colocar ele no solo? Então, a gente foi buscar ali na literatura, trabalhos que tinham parecidos com esse. Em resíduos de pelo de cachorro, não havia nenhum trabalho publicado até então. Porém, um grupo de pesquisadores fez uma hidrólise com a pena do frango. Conseguiram fazer essa degradação na pena do frango. E por se tratar de um programa de tecnologias limpas, eles empregaram uma tecnologia limpa que foi utilizar o extrato do mamão verde, a papaína, que é aquele leite do mamão, quando o mamão está verde, se ele riscado, sai aquele leite. Dentro desse leite tem uma enzima chamada papaína. Então eles aplicaram na pena e conseguiram um resultado positivo. Nós pensamos assim, e se a gente utilizar esse processo nos pelos de cachorro, será que a gente vai conseguir? Então, no primeiro momento, a gente pegou o mamão, que é o mamão papaya, extraiu esse leite do mamão e, junto com isso, a gente colocou outros componentes, que era o sulfito de sódio e ureia. E tentamos fazer a hidrólise. Conseguimos uma pouca hidrólise, porém a gente conseguiu. Por quê? Porque a gente não conseguia determinar a concentração dessa enzima chamada papaína no leite do mamão. Pensamos novamente e chegamos à conclusão que se a gente comprasse a papaína pronta no mercado, que ela existe hoje para vender,
e utilizasse ela juntamente com esses dois componentes, sulfito de sódio e ureia, e colocasse os pelos para degradarem. Sucesso! Conseguimos, com a papaína comercial, que a gente chamava, então a gente conseguiu fazer essa hidrólise, mas por se tratar da tecnologia limpa, que a gente estava empregando já uma enzima vegetal para fazer esse processo de hidrólise, porque existem vários processos de hidrólise, só que muitos demandam muito gasto de energia, muitos componentes químicos, então a gente queria reduzir esse processo usando uma química verde, que a gente fala. Então a gente começou com um nível de concentração alto, conseguimos. Então a gente começou a baixar esse nível de concentração de todos os componentes para utilizar o mínimo possível para poder fazer esse resultado de hidrólise. E conseguimos. A partir do momento que a gente conseguiu, claro, isso em laboratório, em pequena quantidade, a gente pensamos assim, vamos fazer análises, porque o que o solo precisa? Ele precisa de nitrogênio e ele precisa de enxofre. Esse resíduo queratinoso, ele é rico em nitrogênio e enxofre devido às estruturas moleculares presentes nele. Então, nós pegamos o pelo já hidrolisado, levamos ele para fazer uma análise de nitrogênio. Com os resultados que nós obtivemos do nitrogênio, a gente foi verificar qual que é o biofertilizante vendido no mercado, qual é a concentração de nitrogênio dele. Então, vamos supor assim, a concentração do que é vendido hoje no mercado é 10. Nós chegamos até a mais do que é vendido no mercado da concentração de nitrogênio. O enxofre, ele deu um pouco abaixo da concentração do que é vendido no mercado. Existem vários fatores que têm que ser estudados também, por que esse enxofre deu baixo, sendo que ele é um componente rico de enxofre, mas mesmo assim ele vai estar presente no solo. Então, assim, no final dessa pesquisa, a gente chegou à conclusão que sim, ele pode ser aplicado no solo, porque ele tem constituintes que vão fazer benefícios ao crescimento das plantas, nesse caso as hortaliças, e chegamos à conclusão a isso. Então, a primeira experiência com a alface, vocês viram que não é que não deu exatamente certo, mas que a alface poderia ter ficado maior, melhor, mais bonita, né? Isso. Eu vou usar essa expressão porque eu não sei usar as expressões corretas. Mas isso, então, continua sendo trabalhado para aprimorar. Continua sendo trabalhado. Agora, a continuidade da pesquisa, como a gente já determinou que sim, é possível realmente aplicar esse pelo no solo, porque ele tem constituintes químicos que são benéficos para a planta, fazer uma degradação desse pelo, uma hidrólise de uma quantidade maior, e aí fazer a aplicação dele no solo, já com, que a gente fala que a gente vai fazer com solo sem nenhum fertilizante, solo com um fertilizante vendido no mercado, e solo com um fertilizante que é o pelo do hidrolisado de cachorro. E após fazer as análises estatísticas, tudo, que aí entra análises estatísticas, análises químicas, e verificar qual é o benefício que trouxe esse biofertilizante empregado no solo. Certo. Como a Márcia colocou, isso para nós ainda não é algo tão comum, mas nos Estados Unidos, como ela citou o exemplo, e acredito que outros países da Europa e tal, isso já é mais visto com mais naturalidade, né? Você é biólogo. Esse uso do pelo de cachorro foi algo que surgiu de seus estudos anteriores ou foi só no mestrado, já com uma pesquisa da professora, que isso emergiu? No mestrado. No início do mestrado, os professores eles se apresentam e eles apresentam a linha de pesquisa e nem foi na linha de pesquisa, foi um comentário que ela fez, a gente está fazendo um trabalho à parte com resíduo com pelo de cachorro, e eu lembro de uma frase que ela disse que foi assim, daqui uns dias vocês estarão comendo alface produzida com fertilizante de pelo de cachorro. E foi aí que me deu um insight, falei assim, quero trabalhar com isso. E a gente desenvolveu. Então, eu queria agora sair um pouquinho da pesquisa assim, específica que vocês fizeram, para eu perguntar, assim, no geral, sobre o programa de tecnologias limpas. Primeiro, porque já é algo novo, né? Quando se fala tecnologias limpas, muitas pessoas falam, nossa, o que é tecnologias limpas, né? A interdisciplinaridade do programa, que é uma grande riqueza, eu acho que é a grande riqueza do programa, congregando diversos pesquisadores de diferentes áreas e, portanto,
portanto, lentes de observação, né? Formas de ver diferenciada, porque hoje o mundo é muito complexo para a gente ter uma disciplina só que dá conta de tudo. Você, quando entrou no programa, você se sentiu muito deslocado, demorou um pouco, ou foi uma coisa assim tranquila? Porque tem gente que tem um pouco de medo de entrar em programa interdisciplinar, né? Falar, eu não vou, porque eu não vou. Como é que foi? Conta pra mim essa experiência. Olha, para mim foi tranquilo, assim, as disciplinas, elas eram disciplinas que eu gostava, de áreas que eu gostava, então para mim foi um pouco mais tranquilo. Mas essa questão da interdisciplinaridade, realmente ela existe e é fantástico, porque eu tive como orientadora a professora Márcia. Da zootecnia. Da zootecnia. Minha co-orientadora era uma bióloga. E eu tive uma participação de um grande professor que é um químico. Então, a gente sempre buscava ideias em reunião com a orientadora. A gente precisa fazer isso. Eu corria para o químico. Como que a gente pode fazer isso? A parte da biológica, via com a minha co-orientadora. Então, essa interdisciplinaridade, eu acredito que torna a sua pesquisa um pouco mais forte. Porque você tem vários atores ali atuando junto com a tua pesquisa de diversas áreas, áreas diferentes da sua. Se não me engano, foi em 1998 que Jacques Delors publicou um livro chamado Educação, um Tesouro a Descobrir. E um capítulo do livro falava muito sobre as mudanças que o novo século, né, o século XXI, que estava se aproximando, traria. Entre elas seria a questão de aprender a fazer juntos, aprender a aprender juntos, né? E a gente, naquele momento, ainda não era, né, assim, tão preparado para pensar isso. Quer dizer, um biólogo trabalhando como zootecnista e um químico, né? Parecia, assim, para usar uma expressão bem popular, aquele samba do crioulo doido, como eles dizem, né? Até uma expressão talvez não muito correta, mas enfim, é uma expressão popular. E o que a gente percebe é que longe disso, o que houve foi um dinamismo das pesquisas e das possibilidades, né, para principalmente um mundo mais sustentável, né? E essa interdisciplinaridade também ela ocorria dentro de sala de aula. Eu tinha amigos da arquitetura, da engenharia, da moda, da biologia, do jornalismo. Então, a turma era totalmente interdisciplinar também. Isso era bem bacana. Fomos amigos que eu acredito que a gente vai levar para sempre. Ah, com certeza. Nós conversamos hoje, na hora do encontro, com a doutora Márcia Andreazzi e com o seu orientando Douglas, que é biólogo e ela zootecnista, fazendo uma pesquisa juntos e algo assim bastante interessante, que é o uso de pelo de cachorro como biofertilizante, né? Eles testaram na alface, estão continuando. O Douglas já terminou o mestrado, certamente vai dar continuidade. Nós precisamos, né, que essas pesquisas continuem. E eu queria ressaltar a importância, né, de mestrados assim que se voltam, como o de tecnologias limpas, para a construção de um mundo melhor, uma vez que não tem como recuar. Nós vamos continuar tendo cada vez mais cachorrinhos, embora eu espero que esse ter mais pets não signifique que as relações humanas fiquem deterioradas. Cada vez vamos ter mais pessoas do nosso lado, mais amigos, mais namorado, mais família e também o nosso cachorrinho, que é possível fazer tudo isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. Vocês estejam sempre conosco. Nesse mesmo horário, nós temos A Hora do Encontro.